E aí, Tia, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, um forte abraço pra vocês aí. Tamo juntasso, pintou a informação, um vídeo logo pela manhã pra vocês estarem cientes do que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Mas a gente não vai enrolar, já vamos falar aqui neste vídeo que o Vasco apresentou novos jogadores aí pra temporada de 2024. Vamos trazer também aí atualização sobre Jair e o Verratti. Teremos novidades aí vindo lá do sul do país sobre a possível chegada do Pedro Henrique e também atualização sobre o Breno Lopes, atacante do Palmeiras. E claro, vamos trazer também para vocês a agenda do basquete vascaíno. Tudo isso após a vinheta. Pintou Informação. Este é o Pintou Informação para vocês aí. Logo de cara tá ciente de tudo que está rolando com o Vascão. Bom, deixa seu like, compartilhe o link aí pros seus grupos, pros seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral especial para o podcast Cruz Maltino. Estamos bem próximo de chegar a 32k. Vem fazer parte aí da família podcast Cruz Maltino. Bom, o André aqui vai trazer algumas informações para vocês e a gente vai debater. André, e aí, cara? Informação pra caramba? Fala, Digão, muita informação. E fala, Cruz Maltinos, bom dia para vocês. Antes de trazer as informações, trazer um recado aqui da nossa parceira comercial, ó. Tá aqui em cima, aqui, ó. Bet Nacional. Profetize com os melhores, venha para a Bet Nacional, a bet de todos os brasileiros. A melhor casa de bets esportivas do Brasil espera por você. Faça sua fezinha nos seus jogos preferidos na Bet Nacional e sinta a emoção pulsar. Junte-se à comunidade que ama esportes e bets. Escaneie o QR Code, está bem aqui em cima, e faça parte da Bet de todos os brasileiros. Viva a paixão dos jogos, viva a Bet Nacional. É isso aí, Digão. Ó, você trouxe aí no início que o Vasco apresentou novos jogadores. Isso aí. Ontem nós tivemos a apresentação e o bid já, tá? Os 3 jogadores já estão bidados e já podem jogar na próxima quinta-feira, depois de amanhã, lá em Manaus, contra o Audax. O primeiro a ser apresentado logo pela manhã foi o Vitor Luiz, lateral esquerdo. Chega para compor elenco, para ser reserva do Piton, ser reserva imediato do Piton. Jogador que veio do Curitiba, ele rompeu o contrato com o Curitiba, então veio de graça somente pelo salário com o Vasco da Gama, né? Outro jogador que chegou, digamos, foi o goleiro Keiler. Ele mesmo, né? Aquele do ano passado, que o Paulo Brax tinha obsessão de contratar. Da novela, né? O Vasco contratou ele por empréstimo junto ao Internacional, empréstimo de 1 ano, né? Não foi falado se tem a opção de compra ou não, eu acredito que tenha. Provavelmente deve ter sido nos mesmos moldes do Ivan. Se tiver alguma certa quantidade de jogos, o Vasco tem a obrigação de comprar, se não tem a opção de compra, né? Pode exercer a opção de compra. Eu acho muito difícil, a não ser que Deus queira que não aconteça, mas se acontecer alguma coisa com o Jardim para ele poder jogar, se não, né, ou o Jardim ser convocado, que eu não tô achando difícil não, tá? O Jardim começar a ser convocado aí, de repente ir para uma Copa América, são 2 meses, 1 mês e meio quase aí sem goleiro, né? Então vamos olhar. E por último, nós tivemos o Pablo Galdames, chileno que está vindo do Genoa, está vindo em definitivo, né? O Vasco pagou ali, alguns jornais falam que foi em torno de $200 mil pela liberação dele, ele só tinha contrato até agora o meio do ano com o Genoa, e o Vasco conseguiu a liberação dele por $200 mil, tá? Ele tem contrato até o final do ano, 2024, também alguns jornais chilenos, outros da própria Itália, falaram que ele tinha um contrato de 2 anos. Eu acredito que seja aquele contrato de 1 ano, dependendo das metas, ele cumprindo as metas, mais 1 ano de contrato, né, aquele com a renovação automática. Lembrando que esses 3 jogadores aí, digam, já estão no bid, já estão no Bira e já podem jogar na quinta-feira. Já estão aptos, então, para jogo quinta-feira aí. Então é importante, né, cara? É importante. O Vasco conseguiu esses jogadores, óbvio que pelo menos o Keiler e o lateral não será titular imediato, caso aconteça aí uma possível cartão vermelho, uma suspensão de jogadores, ou até mesmo inevitavelmente possa acontecer, né,
algum tipo de lesão, eles podem estar ali suprindo. Agora o Galdamés, eu acho que ele já vai chegar aí no próximo jogo aí com grande chance de ser titular, né, André? Com grande chance de ser titular, principalmente por causa da notícia de ontem, né? O Vasco ontem à tarde soltou essa nota aqui, que deixou todo mundo triste, muita gente chateada pela situação. É o segundo atleta em 10 dias que a gente perde pela mesma contusão, né? O Vasco informa que o volante Jair sofreu um entorse no joelho esquerdo durante a partida contra o Flamengo no último domingo, né? Ele passou por exames de imagem na segunda-feira, ontem, né? Onde foi diagnosticada a ruptura de ligamento do cruzado anterior. O atleta já iniciou o tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia nos próximos dias, né? Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 8, Força Jair. Mais um, Digão. Infelizmente, a gente perde mais um jogador pela mesma lesão, né? Em pouco espaço de tempo, né? Em 10 dias. Cara, não dá para culpar o jogador, não dá para culpar. Eu tento assim, imaginar que tenha sido muito por conta de gramado. Tá? Pé preso, gramado ruim, e é o maior causador dessa lesão. Mas, poxa, são dois jogadores. O primeiro, o titular imediato e o seu substituto, né? Logo em seguida já acontece isso. E infelizmente são dois jogadores que vão ficar fora a temporada toda, não vão jogar mais esse ano. E agora torcer, né, para 777, juntamente com a Vasco Saf, Alexandre Matos, recomporem esse elenco aí, porque precisa, tá? Precisa muito recompor esse elenco o quanto antes. Exatamente, cara. E, tipo, o que a gente pode dizer aí também pro Jair, né, cara? Manter a cabeça, manter o foco, se dedicar, a família tá perto dele aí nesse momento. Isso. A gente viu nas redes sociais, né, o André, que o jogador já começou a estar motivando ele ali, que está com ele, que Papai do Céu ilumine ele durante esse período de recuperação, e é o que a gente deseja também, né? Que ele possa se recuperar o quanto antes, que ele possa voltar aos gramados, que é algo que ele ama. A profissão dele, que ele ama fazer, é jogar bola, e a gente não pode desejar mal a ninguém, jamais isso daí, né? É o que a gente falou no caso do Paulinho, sabe, o Digão? A gente entende que hoje a parte médica, clínica, ela consegue recuperar o jogador 100%. O problema todo é o longo tratamento, né? Você precisa aí de no mínimo uns 8 meses, né, para voltar a poder chutar uma bola, né? E assim, o normal é que a gente tem visto aí que são 10 meses, mas fora a preparação, tem que voltar de novo, perder peso, manter a forma física, voltar aos piques, ter a coragem, né? Não ter o medo de realizar os exercícios, então vai muito do psicológico. Família e amigos são fundamentais para esses momentos, né? Muito mais psicológico do que clínico mesmo, né? Do que físico, né? Eu acredito que seja dessa forma, né? É isso daí, cara, é isso daí. E ontem vamos trazer a novidade aí? Não, primeiro vamos trazer um último aí, que é o Verratti. Verdade. Verratti também no domingo, né, na coletiva, o Emiliano Dias trouxe a informação que ninguém tinha sobre fissuras nas costelas do Verratti. Então, assim, isso estava incomodando muito ele, né? Depois a gente ficou sabendo que ele nem dormia direito, não estava conseguindo dormir. E aí veio a notícia, né? E ontem à noite ele colocou nas suas redes sociais alguns dizeres lá para explicar um pouco. Eu vou trazer aqui para gente. Ele fala o seguinte: no segundo amistoso da pré-temporada sofreu uma pancada na costela direita. Em consequência disso, e a partir daí estou com uma lesão, né, fissura, que não me permite desenvolver normalmente só a minha profissão, mas também o meu dia a dia. Daquele momento até agora, a única coisa que pensei foi chegar ao jogo de ontem contra o Flamengo com ritmo de jogo e com o mínimo de dor possível, e assim poder ajudar o time. Obrigado a toda a equipe médica do clube, a comissão técnica, aos meus companheiros, a minha família,
e as infiltrações que conseguimos concretizar. Durante todo esse tempo, tive que ouvir muitas teorias sobre mim que prefiro não mencionar. Graças a Deus e à minha experiência nessa profissão, aprendi a não dar importância a ela e a seguir em frente como sempre fiz. Agora meu foco é recuperar 100% e fazer o possível para chegar ao próximo jogo aqui no Rio de Janeiro. Parabéns a todos pelo grande esforço de ontem. Vamos por mais. Foi palavras do Paulo Verratti. Cara, e assim, ele deixa claro aqui, e a gente sempre fala nisso, né? Às vezes a galera traz muita teoria da conspiração, que o cara tá querendo sair do time, que o cara tá mercenário, que é grana, né? Tá pensando, tá sendo balançado por propostas. E, cara, quando chega agora tem essa informação que aí poderia ter sido falado antes, né? Antes poderia ter sido dada essa informação. Ó, o Verratti, desde aquele jogo do Maldonado, tá com uma fissura na costela. Poderia até ter se parado, porque é início de temporada. Poderia ter parado ele, se já tinha essa informação. Eu entendo o lado dele, entendo o que ele quer dizer, mas acho também que a comissão técnica, junto com o departamento de saúde, poderiam ter parado ele ali. Com certeza. Eu acho que todo mundo entenderia a situação dele, todo mundo entenderia pará-lo ali. A gente dava o jeito com esse jogo do Flamengo, né? Teria outras situações, mas a gente entende a vontade do jogador também. Ele quer jogar, ele fez de tudo para jogar, mas eu, se eu fosse departamento médico, ainda mais sendo início de temporada, tinha parado o quanto antes possível. O jogador, né, a gente já sabe como que é o esquema, o estilo do Verratti. Ele é um líder, né? Tanto é que no antigo time dele, ele era o capitão, é o cara que sempre tá ali no vestiário, que tá sempre ajudando a equipe. Ano passado a gente via muito isso, né? A gente vai pegar como base o ano passado, que a gente pôde ver. Ele, quando não estava fazendo gol, ele estava ali se doando ao máximo dentro de campo. Ele viu essa situação que o Vasco se encontra hoje. Ele tá no dia a dia, e isso daí é um ponto positivo, tá? É um ponto positivo demais do Verratti, que ele viu a situação que não tem um atacante reserva que possa segurar a bucha, que poderia sim queimar o Ryan por ser um menino jovem. Imagina o Ryan nesse clássico aí entrar e não fazer nada. Poderia queimar o menino diante da própria torcida. E ele tentou mais uma vez. Então, parabenizar por ele por essa atitude, porém, a parte médica do Vasco deveria ter dado um certo zelo pelo atleta, já que está iniciando realmente a temporada de 2024. Eu prefiro perder ele, sei lá, um mês, do que perder ele durante toda a temporada. Então, sim, recupera aí, Verratti, que a gente vai precisar de você pra caramba ainda na temporada de 2024, cara. É isso aí, Digão. Digão, vamos para as novidades? Traz a novidade aí, tá vindo lá do Sul, hein, galera? Vem lá do Sul. Lá do Sul. Primeiro assim, vamos trazer a ordem cronológica, né? Claro. No domingo, antes do jogo, o Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco estaria interessado no Pedro Henrique, né? Atacante do Internacional, jogador de 33 anos, com passagens na Suíça, na França, mais alguns times do exterior, e veio para o Internacional, né? Jogador bastante experiente, de bastante velocidade, é um ponta, sabe jogar as três posições. Ele pode ser um ponta, pode ser um centroavante, né? E o Vasco está atrás de um jogador com esse perfil, né? E logo no final da noite de domingo, depois do jogo, o Pedrosa ainda trouxe a informação que o jogador estaria muito interessado em ir para o Vasco e estavam em tratativas. Ontem a gente, ao longo do dia, viu comentários, a própria imprensa nacional trouxe informação, GE, TNT e outros veículos de informação trouxeram as informações sobre o jogador. Quando foi ontem à noite, nós tivemos duas informações vindas lá do Sul, né? A primeira delas, por volta ali de 8h30, é do Paulo Nunes, que ele é lá da Guaíba Esportes, tá? Ele traz a primeira informação que o Inter e Vasco avançam nas tratativas por empréstimo de Pedro Henrique ao clube carioca até o fim de 2024. Entre jogador e Vasco está tudo encaminhado.
Inter e Vasco buscam definir o valor do empréstimo e será a opção de compra ou passe fixado ao final do ano, né? E isso foi por volta de umas 8h30 da noite, tudo. Quando foi por volta de 9h30, o jornalista e setorista, assim, ele tem um canal de YouTube, o Lucas Dias, que é do canal Lucas Dias Repórter, ele trouxe a informação seguinte, ó. Pedro Henrique decidiu deixar o Inter. Anúncio nos próximos dias. Depois da ligação de Alexandre Matos, o negócio evoluiu. Em definitivo, né, no dia, o Inter anunciou 3 caras novas. O valor absurdo que pagaram por Luca, o time titular. Eu tô com um vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo do Lucas, o corte quando ele fala isso, tá? É o Lucas Dias, do canal Lucas Dias Repórter. Tá? Trazer aqui pra gente. Uma informação importantíssima sobre Pedro Henrique, ainda atacante do Internacional, mas que já decidiu que vai respirar novos ares. O Pedro Henrique está muito próximo de deixar o Inter. O Vasco, nesse momento, é o principal candidato para fechar a contratação do atacante de 32 anos. O Vasco avançou nas tratativas com o Inter e com o jogador. Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Vasco, que trabalha junto a 777 Partners, que é a SAF do Vasco da Gama, que custearia a contratação, o salário do Pedro Henrique lá no Rio de Janeiro. O Alexandre Matos ligou para o Pedro Henrique, falou sobre o projeto, e isso animou bastante o atacante, que sabe que não vai ter muito espaço ainda assim no Internacional, e decidiu que quer ficar no Brasil, não quer ir para o mercado do exterior. Ele recebeu uma proposta do Al Iad da Arábia Saudita, e para isso o Pedro Henrique quer ficar no Brasil, e o Vasco está próximo de, quem sabe, fechar essa contratação. Só que o detalhe, o Vasco não negocia mais o empréstimo de uma temporada. O Vasco negocia com o Inter e com o jogador uma compra, uma ida do Pedro Henrique em definitivo para o Rio de Janeiro. É isso aí, Digão. Então, a informação de momento até ontem por volta de 10 horas da noite é essa, né, do Lucas Dias, que o Vasco está buscando uma compra do jogador, né? E posso te falar um negócio, André? O torcedor do Colorado, o torcedor do Internacional, não está entendendo nada dessa negociação. Eles entenderam que tá vindo jogadores para o Inter, jogadores que vão ocupar certo espaço no Inter, mas eles encontraram uma dificuldade tremenda para encontrar um jogador com característica igualzinho o Pedro Henrique, né? De velocidade, que faça todas as 3 posições lá no ataque. É um jogador, digamos que versátil. Eles não estão entendendo essa meio que deixando ele de lado lá no Internacional. Pelos vídeos e pelo que a gente pôde apurar diante de torcedor, jornalistas, é um jogador muito útil diante de um esquema tático bem elaborado, né? E a gente sabe que hoje a gente tem um treinador que sabe elaborar esquemas táticos. Então, a chegada dele, como disse aí o Dias, vai ser em definitivo, né? Vai ser em definitivo. Então vai ser bem interessante ter esse jogador aí em definitivo. Aí tem que saber agora o valor que o Inter vai querer para poder liberar o jogador também, né, André? Ontem até o Jael Silva lançou uma matéria falando sobre a possibilidade de empréstimo, mas que o Inter queria também uma compensação, que o Inter quer recuperar. O Internacional comprou o Pedro Henrique em 2022 por 1 milhão de euros, né? Junto a um time da Turquia, tá? Eu não sei, é o Silvispor da Turquia. Foi em abril de 2022, pagando 1 milhão de euros. Cara, de repente o Vasco vai oferecer, não esse valor todo, mas oferecer aí de repente 800, 700, 500 mil euros pelo jogador, porque assim, ele já tá com uma certa idade e não dá para você chegar e contratar. Vamos aguardar. A gente tem esses dois caminhos, né? Ô, André, e tem um outro ponto aí, que o jogador recebeu proposta lá da Arábia, tá? Isso. Recebeu proposta da Arábia e ele não quer ir, ele quer continuar no Brasil. A carreira dele já foi quase toda na Europa, ele já está com 33 anos, ele quer estar no Brasil, né? A gente tem essas duas linhas aí para caminhar, tá?
tá? Pode ser por empréstimo, mas que a gente está entendendo aí que de repente o Vasco vai acabar adquirindo o jogador em definitivo, fazendo um contrato aí de 2, 3 anos com ele. É um jogador que também, se chega o Vasco contratando em definitivo, dificilmente vai ter mercado para revenda. É um jogador aí para ficar uns 2, 3 anos, né, e encerrar o contrato e praticamente passar ele de graça, né? Não vai ser mais do que isso. Mas vamos aguardar, né, Digão? Cara, é um bom jogador, tá? Não sei, a gente ontem... Me agrada, André, me agrada. Me agrada também. É o jogador dos nossos sonhos. Quero saber da galera aí. Agrada Breno Lopes, Pedro Henrique Breno Lopes. Breno Lopes vai ser o próximo tema. O Pedro Henrique aí, agrada vocês no time do Vasco? Comentem aí, deixem sua opinião aí pra gente aí. Ô, André, vamos trazer a atualização aí do atacante palmeirense Breno Lopes. Breno Lopes, vamos lá, vamos também começar pela ordem cronológica das coisas, certinho. O Matheus Gilbert, ele trouxe lá no Twitter dele no domingo à noite que o Vasco estaria interessado no Breno Lopes do Palmeiras. Ele tinha informação, inclusive, também no domingo pela manhã, ele falou que o Vasco estaria interessado em 2 atacantes que já tinham sido aprovados pela diretoria e estavam faltando aprovações da 777. Logo depois que o Pedrosa soltou a informação, depois do jogo ele soltou a informação do Breno Lopes. Ele também disse que já sabia dessa questão do Pedro Henrique, mas demorou a soltar a informação, o Pedrosa foi lá e falou primeiro, né? Mas aí ele soltou a informação do Breno Lopes e logo ontem pela manhã, na segunda-feira, todos os jornais já publicaram e confirmando a informação dele, né? Ele estava correto nisso. Durante o dia a gente viu que realmente existe esse interesse, que houve conversa do Vasco, mas também chegou a informação que seria difícil, porque ele é um jogador de confiança do Abel Ferreira, né? E, cara, aonde que a gente ia conseguir tirar o jogador lá do Palmeiras, né? É difícil, mas ainda pode ser muito difícil, tá? Algumas pessoas já falaram que o Vasco tá tentando mesmo tirar esse jogador lá do Palmeiras. E ontem à noite, o Carlos Berbet, era quase 10 horas da noite, e o Carlos Berbet trouxe a informação do pessoal lá do Info Palestra, né? Informação do Info Palestra e do nosso Palestra, né? Sobre a negociação. O Cruz Maltino ainda não enviou propostas ao Palmeiras e tem tratativas apenas com o lado do jogador, né? O Palmeiras já sabe da intenção, mas até agora não recebeu. Eu fui até lá no pessoal do Info Palestras, né? Que é um canal também só de notícias do Palmeiras, e fala sobre Breno Lopes e Vasco para o nosso Palestra. Palmeiras está ciente do interesse do Vasco e aguarda o avanço do clube carioca com o atleta. Diretoria que aguarda a oferta oficial sabe que agora é a possibilidade de fazer uma venda. No meio do ano, o jogador pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O negócio está andando. É aquela história, sabe, Digão? O contrato dele vai até dezembro desse ano. O Palmeiras sabe que tem que negociar ele agora. Ou você renova, ou você vende ele. E só que o que acontece? O Palmeiras, ontem chegou o Lázaro, e o Palmeiras está muito perto também de conseguir o William José, tá? Então, assim, jogador. São 2 atacantes que chegam. E aí o próprio Breno Lopes sabe que perderia um pouco de espaço, né? Ele foi muito importante nos últimos anos de Palmeiras, jogador que foi fundamental, fez gol de título de Libertadores, né? Ano passado, na arrancada final do Palmeiras, foi titular do time, fez vários gols no final da temporada do Brasileiro do ano passado, né? E é um 12º jogador do Palmeiras. Mas com a chegada desses jogadores, cara, ele vai perder espaço, e ele sabe disso. Então ele vê no Vasco uma grande oportunidade de assumir uma titularidade, de ser um jogador que assuma a titularidade. E fica, vamos aguardar. Eu acho que ele vem para ser ali junto com o Pedro Henrique. Eu acho que ele e o Pedro Henrique são 2 caras que vão disputar posições, tanto de ponta esquerda quanto de centroavante. Pode entrar os 2 juntos quando o Verratti não puder jogar, e quando o Verratti estiver jogando, os 2 vão disputar pelo lado esquerdo, que os 2, as melhores posições deles são pela ponta esquerda, né? O
Breno Lopes, ele ainda faz muito bem a função de centroavante. Sim, sim. Por várias vezes no Palmeiras ele jogou de centroavante, né? Então, assim, É um jogador que me agrada, André. me agrada também. Jogador que me agrada. Os caras são jogadores, não é os jogadores dos nossos sonhos. Eu tenho certeza que a maioria da torcida vai até colocar aqui nos comentários: tá pegando refúgio, não sei o quê. Cara, mas são jogadores que estão em time grandes e os jogadores para quem eles são reservas são muito maiores do que eles. Eles já são jogadores bons, já são jogadores grandes, mas cara, vão chegar no Vasco e vão fazer a diferença para mim. Eu também acho, cara. Eu também acho. Eu sinceramente gosto muito do nome Breno Lopes. É um jogador que, se vier, vai agregar bastante também aí ao esquema do Ramon Dias. E se você for parar para analisar, né, o André, direitinho, tem aí o PH lá do Inter que tá para vir, Breno Lopes e Adson. Vai ser um ataque aí veloz, né, cara? No contra-ataque vai ser difícil segurar, tendo um entrosamento e treino suficiente para que isso aconteça. Acho interessante, cara. Acho interessante que aí o sarrafo aumenta um bocado lá na parte ofensiva do Vasco. Precisa agora se concentrar no meio, tá? Vai criar aquela briga boa que a gente gosta, né? Por posição. A sombra, né? Vai criar sombra, vai criar vai ficar ali todo mundo querendo jogar. É uma coisa que a gente sente falta no Vasco hoje, né? Exatamente. Exatamente. Vamos trazer a informação da agenda do basquete também, André? Vamos trazer aqui, né? O basquete que volta depois da frustrante desclassificação do Super 8. Mas assim, frustrante entre aspas, é chato porque a gente acaba criando uma certa expectativa. O time vinha bem, mas eu tenho percebido que nos últimos jogos o time estava cansado e acabou sendo desclassificado na primeira rodada do Super 8, das quartas de final. Mas é um time que agora teve um tempo para descansar, né, uma semana e meia de descanso, e volta agora na próxima sexta-feira, dia 9, às 20 horas, para jogar em São Januário contra o Botafogo. Né? Você quer comprar, vai na bilheteria digital, né? Compre seu ingresso. Depois disso volta só na outra semana, eu acho que vai ser, se eu não me engano, num sábado, dia 17, posso estar errado, mas é dia 17/2, às 18 horas, o Vasco vai a São Paulo jogar contra o Bauru, e no dia 2, aí vai ter mais uma folga, que essa é uma data FIBA, tá? Do dia 18/2 até o dia 2/3, é uma folga que existe para todos os times. O Vasco só volta dia 2/3, então mais um tempo para se recuperar, né, para dar uma respirada, treinar bem, entrar mais descansado, e aí volta num jogo contra o Mogi. O Vasco ainda se encontra entre as 8 primeiras colocações do NBB, então isso é importante, se manter ali, se classificam os 16 primeiros, mas o importante é se conseguir se manter ali entre os 8, se possível até entre os 4 primeiros, é onde até uma semifinal você pode chegar disputando os jogos principais em casa, né? Mas estando até em oitavo, você fica tranquilo, que seria os jogos pelo menos até as quartas de final ali, você disputa em casa os principais. Né? Vamos aguardar o Vasco. Eu estou muito confiante nesse time, é um time que tem surpreendido, que foi bem montado, e eu tenho certeza que ainda vai fazer um segundo turno surpreendente aí para todo mundo. É isso daí, cara. Eu espero que esse time aí também tenha servido para descansar os atletas. Você falou uma coisa que é verdade. O time de basquete do Vasco estava vindo numa pegada bacana. O time de basquete do Vasco tem alguns jogadores já com a idade até acima, né, o André? Querendo ou não, tem alguns ali, os principais pelo menos, tem uma idadezinha acima. E isso cansa, né? Isso cansa, é normal acontecer. Espero que esse timezinho aí seja o suficiente para voltar a render o que estava jogando. André, então é isso, né? Chega por hoje, só no Almoça Vasco vai ter mais informações. Tamo junto aí, meu irmão. Forte abraço e até mais. Valeu, Digão. Valeu, galera que tá aí nos acompanhando. Que vocês tenham um bom dia. Não esqueça de deixar seu like, fazer sua inscrição e deixe seu comentário também. Gostou lá da informação do Pedro Henrique, do Breno Lopes, agenda do basquete, né? O Jair, deixa uma mensagem aí pro Jair, pro Verrete, que vão se recuperar logo estarão de volta, né? A gente vai trazendo mais informações
Hoje eu provavelmente não estarei nem no Almoça, nem na Live Raiz, mas amanhã eu tô de volta aí, né, no Pintou Informação e nas demais programações do canal. Né? Um abraço a todos e a gente se vê durante a programação. Show de bola, meu irmão. Tamo junto aí. Galera, se chegou até aqui, deixa seu like, compartilha o link aí pros seus amigos vascaínos. E quem não é inscrito, se inscreva. E lembrando também, faça sua fezinha aí na Bet Nacional, a Bet do brasileiro. Tamo junto aí, forte abraço. Fui. Pintou Informação.